Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nós podemos mais uma vez estar com você neste AME. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos como fruto de orações. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que orações podem mudar o curso de vida de pessoas? Essa é uma pergunta muito tênue. Ela é muito difícil de ser respondida. Porque nós esbarramos em questões muito profundas, como o direito das pessoas quererem fazer o que elas querem. E também o poder de Deus de transformar pessoas que Ele deseja. Então, nós temos aí duas possibilidades, duas coisas que acontecem. Porque se nós não tivermos o cuidado, nós acabamos, vamos dizer, não orando por vidas, porque nas nossas mentes vai dizer, não adianta eu orar se ela não quer, se ela não deseja mudanças. Então, por que orar? Quer dizer, é uma questão bem delicada, mas eu creio que nós podemos, através da palavra de Deus, ter respostas mais palpáveis, respostas mais concretas acerca de como o reino de Deus opera nas pessoas através das orações. O objetivo do que nós temos hoje para nosso estudo é chamar a atenção para os relacionamentos na igreja. Mas o que tem a ver isso com nossas orações e como pode isso mudar alguma perspectiva de vida de alguém? Nós vamos ver, nós vamos estudar na palavra de Deus. O nosso objetivo é revelar a importância da convivência na casa de Deus segundo o poder e as manifestações do Senhor na vida de cada membro que participa na comunhão dos santos. O texto que nós vamos ler fica em Filipenses capítulo 1, versículo 9. E diz assim: e também faço esta oração. Olha só, Paulo já disse que nos primeiros versículos que ele orava por ele. Eu faço orações para que vocês, pelo conhecimento, amem-se, que vocês possam cooperar, com o Evangelho na edificação da casa do Senhor. E agora ele diz assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, veja, eu faço esta oração. Paulo disse, eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu entro na presença de Deus. Para quê? Para que Deus possa aumentar o seu amor em vocês e que vocês possam receber esse aumento mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção. Meus irmãos em Cristo, é fato que a Igreja de Jesus tem sido invadida pelo mundanismo.
A igreja não foi invadida pelo mundanismo, somente pelos trajes das pessoas, pelas aparências, como elas se enfeitam, como elas se mostram, mas também nós sabemos que o mundanismo tem entrado na igreja especialmente por comportamentos inapropriados que são vistos no convívio dos irmãos na casa de Deus. Então as pessoas não fazem mais a distinção do que é sagrado e aquilo que é impuro. Eles não conseguem discernir. Estão convivendo com ambas as coisas. E isso tem sido um real motivo do esfriamento da igreja em todos os lugares da terra. Eu creio que os únicos lugares cujo mundanismo e essas formas, essas filosofias, essas ideologias não têm penetrado são nas igrejas que são perseguidas e que estão vivendo somente para a glória de Deus, em dependência total de Deus, sem ter qualquer meio de conviver com essas coisas. E assim, você vê que é uma igreja forte, uma igreja que, apesar de tantas perseguições e de tanta oposição, ela permanece firme e, mais, uma das igrejas que mais cresce no mundo. Então, por quê? Porque eles vivem este evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo traz essa visão para a igreja. Ele traz essa visão para as pessoas da igreja. E então ele diz: eu faço esta oração. Ou seja, eu entro na presença de Deus, eu ofereço orações a Deus com o propósito de que vocês aumentem em amor. Essa palavra que Paulo usa, oração, é diferente da oração que nós mencionamos no último estudo. Ali era a palavra dieses. Essa aqui é a palavra proseukomai, que significa o seguinte: oferecer orações. Essa palavra proseukomai, ela vem de uma raiz pros, que é uma preposição que implica em benefício de. Veja, eu entro e ofereço orações para Deus, não para mim, mas em benefício de vocês. Ele diz, perto, ou seja, em direção a, com respeito a. Eu oro a Deus com respeito a vocês. Em outras palavras, eu tenho este chamado, eu tenho esta convicção, eu tenho esta fé de que eu entro na presença de Deus e eu peço a Deus que derrame sobre vocês alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa por vocês. Essa palavra é proseukomai, ela tem esta raiz e esta outra que é eukomai, que significa orar a Deus. Ou seja, desejar, orar, pedir por. Então, note que a essência deste tempo de oração de Paulo não era por ele, mas em favor dos irmãos. Por quê? Porque quando ele usa essa expressão oração, que infelizmente no nosso texto elas se repetem e nós não vemos nenhuma distinção, nós no original podemos ver essa distinção e ele está dizendo, eu ofereço a Deus, eu entro na presença de Deus, mas quando eu entro na presença de Deus, eu falo na direção de Deus, mas por motivos que têm a ver com vocês. E o que é que Paulo então
entra e pede a Deus para que aconteça. Ele diz assim, que o vosso amor aumente mais e mais. O vosso amor aumente. A palavra amor é a palavra ágape, inclusive nome desta igreja, ágape. Quer dizer, amor fraterno de irmãos. Ele disse, eu entro incessantemente na presença de Deus para que o amor de Deus, ou seja, sua afeição, sua boa vontade, sua benevolência entre os irmãos cresça, aumente, ou seja, em abundância. Meus irmãos em Cristo, quando nós olhamos para a igreja, esta oração feita por Paulo, ela nos traria a um lugar onde as pessoas se respeitariam, as pessoas se amariam de fato, elas teriam boa vontade umas para com as outras. Se nós vivêssemos a igreja que Paulo está referindo-se aqui através desta palavra ágape, nós teríamos uma igreja com muitos voluntários se apresentando para fazer o quê? Para fazer alguma coisa em benefício dos outros. Porque o conceito que Paulo fala da igreja como um corpo é este. Nosso corpo, ele nos transfere uma mensagem maravilhosa. Porque esta mão que está aqui, esta mão, ela não pega as coisas para ela mesma. Ela pega tudo para o corpo. O pé, ele caminha para o corpo, ele leva todo o corpo. O meu cérebro pensa e ele comanda todos os aspectos do corpo. Quer dizer, tudo, cada membro não trabalha para si mesmo, mas trabalha para os outros. E o que Paulo está dizendo é que esta manifestação de amor seja tão poderosa em nós, que nós possamos viver em benevolência contínua entre nós, os irmãos que vivemos na casa de Deus. Por quê? Porque é um amor fraterno, onde há convivência, onde há associação, onde há compartilhamento, onde há distribuição de dons, distribuição de recursos, o que seja, o amor implica tudo isto. Essa palavra amor, ela vem de uma outra raiz que no grego é agapau, ou seja, com respeito às pessoas, ou seja, receber com alegria, acolher, gostar muito. Veja que o amor ágape, ele transborda e ele enche a nossa atmosfera da alma. E quando a alma está cheia desta glória, ela começa a se relacionar com outras pessoas de forma que ela espalhe o cheiro de Deus, ela espalhe o amor de Deus, a expressão de Deus. E, consequentemente, isso também significa estar satisfeito ou estar contente sobre ou com as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu entro na presença de Deus e eu oro, é para que isto venha acontecer entre vocês. Que o vosso amor aumente. Mas não é só aumentar aos poucos, ele diz mais e mais. Isso quer dizer plenamente, abundantemente. E quando nós vemos a palavra mais, nós encontramos uma palavra que diz malon, que quer dizer mais, ou seja, num grau maior, melhor, que está mais longe, ou seja, mais prontamente. Então, irmãos, há uma dinâmica do reino de Deus tão profunda que Paulo expressa aqui em poucas palavras
E parece que ele está simplesmente fazendo uma carta, como nós introduzimos, né, algumas coisas que a gente fala. Não, ele está desde o início, ele está enxergando o que ele vai dizer para essa igreja, o que ele vai transferir para essa igreja. Então ele diz que o teu amor aumente, ou seja, transborde abundantemente, mais e mais, de um nível para outro maior, para outro melhor. Então não há regressão. Neste contexto de vida, não há lugar para tristeza, não há lugar para depressão, não. É para que nós possamos crescer, para vivermos o fruto do Espírito uns nas direções dos outros. Enfim, ele diz que o teu amor aumente. Como? Em pleno conhecimento e toda percepção. O que Paulo estaria querendo transferir para nós quando ele diz em pleno conhecimento? Ele está dizendo o seguinte: ele está falando do conhecimento preciso e correto. De quê? De Deus, das Escrituras. Ele está dizendo, quanto maior conhecimento das verdades divinas, dos preceitos divinos, da expressão divina, do que você conhece dele, muito maior o amor será vivido em nosso meio. Por quê? O amor provém disto. Quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele derrama o seu amor em mim. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais o amor dele se aperfeiçoa em mim. É isto que Paulo está dizendo. E no Novo Testamento, ele é usado para o conhecimento das coisas éticas e divinas. Então, veja, eu não somente conheço a natureza do meu Deus, eu conheço as expressões do meu Deus, eu conheço a vontade do meu Deus, como também eu conheço o que Ele deseja que eu viva na presença dos meus irmãos. Ou seja, eticamente, vivendo uns com os outros. Conhecimento é fundamental. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por isso que nós promovemos estudos. Por isso que nós estamos aqui com você agora. Esse é o propósito da nossa vida. Porque nós sabemos e conhecemos pela palavra de Deus que o conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra vai redundar em um amor mais abrangente, um amor mais borbulhante, um amor profundo e que eventualmente transbordará para os corações de todos aqueles que convivem com você. Então ele diz, no pleno conhecimento, mas também ele fala em toda percepção. Em toda percepção. A palavra utilizada aqui é a palavra aestesis, que significa percepção. Mas não é apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Ou seja, nesta dimensão de percepção, não fica a coisa só para mim. Quando ela afeta o meu intelecto, ela começa a ser distribuído, como se eu tivesse presente e vou dando às pessoas. E é exatamente a ideia de dons espirituais. Então eu vou distribuindo aquilo que o amor de Deus tem posto em meu espírito. Então significa um conhecimento, um discernimento moral e em assuntos éticos. Novamente, nossas percepções. Primeiro eu percebo quem Ele é. Depois eu percebo na essência o que Ele deseja para os outros. E eu sou esse conduíte. Eu passo a ser essa expressão do amor dEle, onde minhas mãos, meus pés, todo o meu corpo, Ele
passa a ser um instrumento da demonstração dessa percepção gloriosa que o Senhor Deus tem em meu espírito. Mas isso não acontece por acaso. Por isso que nós estamos falando os relacionamentos como fruto de oração. Não é simplesmente eu saber coisas, mas é Deus me revelando coisas, Deus se manifestando a mim, Deus se manifestando de uma forma mais sensível, mais acessível, uma forma, como que eu poderia colocar? Uma forma tão real que me transforma. E assim eu quero também transformar outros. Por isso que as orações são fundamentais para mudanças. E Paulo sabia. Deus se move nas nossas orações. Ele diz, eu ouço a oração, o pedido de um justo. Então veja, para Deus é impossível? Não, nada é impossível para Deus. Então se eu peço a salvação de alguém, Deus começa a agir no coração daquela pessoa. Se eu peço que haja transformação numa vida, Deus começa a agir nesta vida. Agora, os meios que Ele vai utilizar são diferentes. A multissabedoria do nosso Deus é fantástica, é poderosa. Então Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma situação, Deus pode usar uma circunstância, não importa. Mas Ele responde às nossas orações. Por isso nós deveríamos orar incessantemente. Para quê? Para que o amor de Deus reine nos corações das pessoas. Porque se reinar, nós teremos uma festa de comunhão. Se reinar, a fraternidade espiritual existe. Se reinar, a igreja será a expressão exata do seu cuidado, do seu amor, dos seus conselhos, do seu conforto, tudo isso sendo expressado através dos nossos corpos, nos relacionamentos entre irmãos na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos viver essa igreja? Vamos ser essa igreja? Para isso nós temos que tirar coisas. Nós temos que ser purificados, santificados, para que a glória de Deus venha se manifestar em todos nós, em benefício de todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê esta igreja cheia do amor, transbordante de amor, e que este amor esteja aumentando mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.